Bom dia a todos, aos irmãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, graças a Deus por esse dia que temos separado para o Senhor. Vamos lembrar de colocar o nosso telefone no silencioso para evitarmos qualquer transtorno, constrangimento, e juntos vamos falar o nosso versículo do ano. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino, Amigo Incomparável, 51 do Código de Teologia. Amado, nós te damos graça pelo dia, obrigado a Deus pelo tempo que mais uma vez temos para nos reunirmos, adorarmos o teu santo nome, glorificarmos, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Somos gratos e que nós possamos continuar confiando nesse amigo que é Jesus Cristo, nosso amigo, Salvador, Redentor, que nos dá, ó Deus,
a certeza de que Tu nos ouve através dele, porque perdoaste o nosso pecado. Que Tu possa ser engrandecido nessa manhã com a pregação da Tua palavra, usa para que possa fazer obra em cada coração e que nós possamos continuar te servindo, Deus, apesar dos dissabores dessa vida, apesar das dificuldades, mas somos gratos também pelas alegrias que Tu tens nos concedido, e a alegria maior é a salvação em Cristo que nos une. Obrigado por cada um que pode chegar, aqueles que nos acompanham pela internet, que Tu possa receber honra e glória. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Próximo hino, 318, segurança. Amém. Vamos para a nossa leitura na manhã de hoje, aqueles que podem ficar em pé. Livro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. São 17 versículos, vamos ler todo o capítulo. De 3 em 3 versículos, o último lerá 2. Aquele irmão e irmã que desejar poderá fazer a leitura depois que eu ler os 3 primeiros versículos. Ezequiel 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma certã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige contra ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fixei os anos da sua iniquidade, para que eles te sejam contados em dias, 390 dias. Assim levarás a iniquidade na casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias,
deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade na casa de Israel. 40 dias te dei, cada dia por um ano. 7. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim que não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo, cevada, favas, lentilhas e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitarás sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. A tua comida será por pesos 20 ciclos por dia, de tempo em tempo comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de rim de tempo em tempo beberás. E o que comeres será um bolo de cevada, cozê-lo a sobre esterco de homens à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas, em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e a angústia beberão por medida, e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Obrigado pela participação daqueles irmãos que fizeram. Graças a Deus pela comunhão que temos. Vamos lembrar os nossos avisos, nossos cultos presenciais, Escola Bíblica Dominical, como hoje pela manhã, às 9 horas, e o culto vespertino às 18 horas, sendo transmitido também pela internet. Aqueles que não podem chegar estão nos assistindo pela internet. E nas quartas-feiras nós temos nosso culto de oração às 20 horas, só transmissão pelo Facebook. Então, graças a Deus pelos irmãos que chegaram, não temos ninguém que nos visitam pela primeira vez. Lembrar de que hoje às 15 horas temos um tempo de oração, intercessão específica pela irmã Luciana. Todos em suas casas podem dobrar o joelho e o coração, estarem orando, pedindo que Deus possa estar controlando toda essa situação. Então, às 15 horas hoje. E também, hoje, logo depois do nosso desafio na manhã de hoje, nós teremos o nosso tempo de oração como fizemos na semana passada também, especificamente em razão da necessidade da irmã Luciana. Então, logo depois do desafio, o pastor vai estar conduzindo a nossa oração. Convido o irmão Eduardo que possa chegar à frente, vai orar pelos dízimos, oferta e a nossa promessa de fé. E depois nós vamos cantar, antes do desafio, o último hino. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós lhe damos graças, Senhor, pela grande bênção que nós temos de descansar nos teus braços. Lhe damos graças, Senhor, pela porção da sua palavra, pedindo ao seu Santo Espírito, Senhor, que nos dê entendimento e sabedoria, para que nós possamos, assim, colocar em prática todos os teus ensinamentos sobre as nossas vidas que lhe pertencem. Lhe damos graças, Senhor, por essa igreja, o Senhor tem cuidado de cada um dessa igreja, Senhor, esse também sustento, Senhor, desse prédio. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória por meio de nossas vidas, a qual lhe pertence. Também, Senhor, nós oramos pelos que não podem estar em nosso meio. O Senhor, assim, o sabe, conhece as suas dificuldades, Senhor, as suas necessidades para estar aqui, para adorar o Senhor.
Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe tudo que vai ser apresentado nessa manhã, tanto pelas crianças quanto para nós aqui. Também, Senhor, abençoe a oferta, dízimo e promessa de fé. Possa ajudar na sua obra e no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. 342, para mim viver é Cristo. Seja uma verdade na nossa vida, viver para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a todos que participaram. Pastor, com a mensagem. Muito bem, meus irmãos. Novamente hoje, e enquanto se fizer necessário, nós vamos trocar o nosso tempo de escola dominical para poder orar por irmãos da nossa igreja que estão sofrendo por conta das situações que estão passando. Não é apenas pastor Daniel e irmã Luciana, mas também as suas respectivas famílias. Então é da nossa responsabilidade também podermos juntos orar a Deus para que o Senhor, de maneira soberana, possa continuar agindo sobre esta situação. Então, uma vez que nós não temos tido o culto de oração presencial, enquanto houver a necessidade, nós assim faremos. E aí, quando o Senhor, então, responder positivamente em relação à sua vontade, nós retornaremos com as nossas programações regulares. Abram as suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo de número 50, por favor. Ao abrir a sua Bíblia, peço a gentileza de se colocar em pé. Vamos ler apenas 2 versículos, então não será muito complicado para os irmãos, mas Gênesis capítulo 50, nós estamos no primeiro livro da Bíblia. Vamos para o versículo de número 20. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Vamos começar com o versículo de número 15, irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mais agora, fizeram mal agora, pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José:
Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor esta manhã, como indivíduos, como igreja do Senhor, clamando pelo milagre do Senhor na vida dos nossos queridos irmãos. Ó Deus, oramos pela vida da irmã Luciana, bem como pelo pastor Daniel, neste momento tão difícil que eles estão passando. E nós, como igreja, devemos não só nos sensibilizar, mas devemos também, ó Deus, buscar fazer a nossa parte. Buscar a face do Senhor, porque somente o Senhor é quem pode mudar essa situação. Mas também, ó Deus, nós precisamos enxergar ou procurar enxergar as lições que o Senhor quer que cada um de nós aprendamos. Nós temos visto, Senhor Deus, um casal que tem sido exemplo de fé. E sabemos que eles estão diante do Senhor para que a vontade do Senhor seja feita. Mas nós como igreja, Senhor, nós como indivíduos, nós como filhos do Senhor, como irmãos em Cristo que somos, também precisamos de alguma forma buscar aprender as lições que o Senhor os tem ensinado. Porque talvez, ó Deus, vai chegar a nossa vez de passarmos também pelos vales, pelas dificuldades aparentes que muitas vezes acabam engolindo os nossos corações. Então nós precisamos estar firmados no Senhor e nos propósitos soberanos do Senhor sobre as nossas vidas. Então, ó Deus, clamamos ao Senhor, fala aos nossos corações. Usa o exemplo do teu servo José, para que os nossos corações continuem confiados no Senhor. Agradecemos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite, nós, pela segunda vez, alguns homens da igreja, nós fomos em Novo Hamburgo para orar com o pastor Daniel. É claro que eu entendo que alguns dos irmãos não podem estar, não há da nossa parte qualquer tipo de julgamento, mas há uns 10 dias atrás, quando eu estava orando aqui na igreja, eu realmente me senti desafiado para que pudesse estar ao lado do pastor Daniel, pelo menos algum momento durante a semana, uma vez que a semana dele se resume a casa, hospital, hospital, casa. E sabe, irmãos, todos nós que os conhecemos, nós estamos, de alguma forma, lutando juntos e sofrendo juntos. Ontem eu estava conversando com ele que, como pregador da palavra de Deus, a gente sempre busca a vontade de Deus para que nós possamos trazer aos irmãos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Mas também é sempre importante para o pregador poder colocar diante de Deus quais as necessidades da igreja. E eu disse para ele ontem que não tem sido muito fácil pregar nesses tempos difíceis que nós sabemos que eles estão passando. Porque eles são parte desta igreja, eles são parte da nossa família. E a Bíblia diz que nós também devemos chorar com os que choram. Então, para nós não é muito fácil, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela tem sim todo o poder de, através dos exemplos dos servos de Deus, acalentar os nossos corações. Porque nós não temos, irmãos, a obrigação de saber de todas as coisas que Deus quer nos ensinar. O que nós precisamos entender é que precisamos confiar, aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar, às vezes, depois de anos a fio. Mas para isso, irmãos, é necessário que nós façamos o básico, que nós possamos estar firmados no Senhor, porque senão, de maneira alguma, nós vamos entender. Hoje, nós estamos com o pastor da nossa igreja e sua esposa
passando por essa luta, mas não só eles, mas também as suas famílias. Mas amanhã pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos passar por situações tão difíceis como o pastor Daniel e a irmã Luciana estão passando hoje. E de que forma que nós vamos lidar com todas essas coisas? Então, irmãos, eu fui desafiado essa manhã para poder discorrer um pouco sobre a vida de José. Sobre todos os infortúnios que ele passou, sobre as questões que englobaram a vontade de Deus para que ele pudesse chegar praticamente 20 anos depois dos acontecimentos que iniciaram aqui o capítulo 50, para que ele pudesse olhar para Deus e dizer para os seus irmãos que mais uma vez estavam pecando diante de Deus, que todas aquelas coisas estavam debaixo da soberania do Senhor. E é exatamente isso que nós vamos falar essa manhã, meus irmãos. O exemplo de José em relação ao agir soberano do Senhor. Porque algo que todos nós precisamos entender é que Deus é soberano. Então, ele não precisa da nossa permissão para fazer as coisas que lhe apraz. Não precisa. Nós também não precisamos pedir ou muitas vezes ter explicações daquilo que Deus está programando para as nossas vidas. Estávamos conversando ontem. Irmãos, eu não vejo que é errado biblicamente nós questionarmos a Deus dos motivos que as coisas nos acontecem. Os próprios salmistas muitas vezes colocam as suas dúvidas diante de Deus. O que nós não podemos fazer é nos rebelar contra Deus, questionando Ele de forma errada. Isso nós não podemos. Mas só Deus sabe, meus irmãos, o porquê, motivo, razão ou circunstância nós passamos pelo que nós passamos, ou passaremos por aquilo que nós passaremos. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós vamos enxergar na vida de José. Então, todos nós, se você puder olhar na sua vida, principalmente no seu tempo de cristão, você sabe que a vida do crente, ele não é um mar de rosas. Muitas vezes a vida do cristão é sim, muitas vezes caminho de espinhos. Às vezes nós achamos que por nós servirmos ao Senhor, por nós chamarmos Deus de Pai, a nossa vida vai ser fácil. Pelo contrário, meus irmãos, muitas vezes os nossos infortúnios são os instrumentos de Deus para que o reino de Deus possa ser pregado dentro deste mundo tão necessitado de Cristo. Mas sabe, irmãos, Romanos capítulo, você não precisa abrir, Romanos capítulo 11, versículo 33, diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Ou seja, não se podem compreender. Diz, meus irmãos, que também os caminhos de Deus são incompreensíveis para nós. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, de que forma que nós devemos agir quando ou se nós estivermos passando por tantas dificuldades como muitas vezes nossas vidas vão passar? Meus irmãos, eu digo para vocês sem sombra de dúvidas, que algumas vezes, somente depois de anos a fio, é que nós poderemos compreender o porquê Deus tem permitido certas coisas nas nossas vidas. Eu contei para vocês, há muitos anos atrás, uma situação que a minha mãe me falou. Eu tenho praticamente 11 meses de diferença da minha irmã, por parte de mãe. Então, praticamente depois de 2 meses que a minha irmã tinha nascido, minha mãe ficou grávida de mim. Só que na época que ela ficou grávida de mim, ela me contou que ela não queria essa gravidez. Então, ela procurou meios para abortar. Só que de alguma forma, irmãos, não deu certo. E ela me contou que no seu íntimo, no seu coração, ela ouviu uma voz que dizia para que ela não fizesse isso, porque esse filho, de alguma forma, seria uma bênção na vida dela. Depois de praticamente
18, 19 anos, irmãos, da minha vida, eu fui para o seminário lá em Curitiba. Isso no ano 2000. E aí o meu professor de doutrina, pastor Steven Pittman, ele foi até a igreja de Barueri para poder pregar a palavra de Deus. Ele foi numa conferência pregar. E aí, irmãos, os meus pais, para poder me ajudar, né, achando que eu passava fome lá no seminário, eles levaram um saco de 100 litros de miojo para o pastor poder levar para mim. Bom, a janta lá no seminário era muito cedo, era 15 para 6 da tarde. A gente ia dormir 11 horas da noite e tinha que comer alguma coisa. Então, miojo sempre foi o meu amigo, né, companheiro de seminário. Então, minha mãe e meu pai foram levar um saco de 100 litros de miojo para o pastor levar para mim. Só que como eles estavam na igreja, eles resolveram ficar para ouvir a pregação. E aquele dia, eles entregaram a sua vida a Cristo. Então, irmãos, algo que talvez demorou 20 anos para que minha mãe pudesse entender quais os propósitos de Deus naquela gravidez que era indesejada. Eu digo isso para vocês por quê, meus irmãos? Porque sempre nós temos lições a aprender. Sempre nós seremos, vamos dizer assim, nós somos instrumentos de Deus e as nossas vidas sempre vão ser, talvez, a tela em branco do Senhor para que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas. Então, as nossas dificuldades são as situações que Deus vai usar para que outros possam ver Cristo em nós. É por isso que é tão importante que quando nós estivermos passando pelas dificuldades, nós possamos buscar refúgio em Deus e não buscar refúgio nos homens. Meus irmãos, quando nós olhamos para José, nós não vamos ler a história de José, mas a partir do capítulo 37 de Gênesis, nós vemos um jovem que tinha 11 irmãos que tinham ciúme do seu relacionamento com o seu pai. Porque, claro, o pai, muito neciamente, mostrava favorecimento ou favoritismo a um filho, porque ele amava muito a sua mãe. E nós sabemos que José, ele foi vendido. O capítulo 37 de Gênesis vai falar sobre isso. A partir do capítulo 37 de Gênesis, nós não vemos mais tantas situações como nós vemos antes. Deus ainda falava, o Senhor ainda agia, mas nós começamos a ver a história de José e até certo ponto aquilo nos dá uma certa revolta. Por quê? Porque nós vemos que por inveja ele foi vendido. Agora imagina o coração do pai dele, que os seus irmãos, que até mesmo no capítulo 50 nos mostram que eram nécios, eles mentiram para Jacó. E imagina o sofrimento daquele homem, meus irmãos. Então, o que nós enxergamos na vida de José é que há um relato de um homem simples que tinha a alma profundamente arraigada em Deus e que possuía aquilo que falta em muitos de nós, a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus está no controle das nossas vidas. Quantas vezes, do capítulo 37 ao capítulo 50, nós vemos José reclamar de todas as coisas que lhe acontecem? Nós não vemos. Ele foi primeiramente jogado num poço, depois ele foi vendido como escravo, ele foi colocado para trabalhar na casa de Potifar, depois ele foi assediado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente, passou 3 anos no cárcere, até o dia que ele encontrou Faraó. Meus irmãos, foram 13 anos de quando ele foi dado por morto até quando ele se tornou governador do Egito. 13 anos. Vocês já imaginaram passar por injúrias por 13 anos? Ser maltratado, ser talvez ser cuspido, ser
ser taxado de coisas que você não fez e ainda assim glorificar a Deus? É a história que nós vemos. Nós não vemos em hipótese alguma José reclamando, pelo contrário, nós vemos a mão de Deus sobre a vida de José. Vai comigo para o capítulo de número 39. Gênesis capítulo 39. Veja o versículo de número 2. Vamos começar com o versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia ao Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Meus irmãos, a história de José foi acompanhada de várias dificuldades que ele sempre enfrentava com confiança em Deus. E aqui, meus irmãos, não era algo pontual, era uma vida de confiança em Deus. É claro que não é muito falado sobre a forma que José enfrentava todas aquelas situações que aconteciam, mas era destacado que a sua confiança estava em Deus. E que Deus abençoava aquilo que ele estava, ou naquilo que ele estava inserido. Agora aqui nós vamos fazer um parênteses para explicar principalmente para vocês que querem entender um pouco mais do Antigo Testamento. Por que foi tão importante para a história dos hebreus que José fosse levado para o Egito? Vocês que estudaram comigo recentemente, vocês sabem que a terra de Canaã, ela era conhecida pela sua incredulidade. As nações, os povos de Canaã, eram muito idólatras. Eles tinham vários deuses. Inclusive, o Deus, isso, Deus com D minúsculo, que estava sobre todos os demais deuses, era um Deus chamado Baal. Ele era o Deus da fertilidade, então era como se ele fosse o pai dos outros deuses. E já na época que Jacó estava ali, aquela nação, ou pelo menos aquelas nações ali de Canaã, já eram idólatras. Olhem o quadro, irmãos. Quando José foi levado para o Egito, o que ele fez? Ele trouxe a sua família para morar com ele no Egito. E por que isso é tão importante? Veja comigo, irmãos, Gênesis 46, 34. Alguém leia para nós aí Gênesis 46, 34. Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habitais na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Meus irmãos, vamos novamente olhar o quadro. Quando Deus os tirou de Canaã e colocou a família de Jacó / Israel no Egito, ali no Egito eles não tinham como se misturar com os egípcios. Por quê? Porque os egípcios não se davam com pastores de ovelhas. Quantas pessoas entraram no Egito, vocês se lembram? Quantas pessoas saíram depois? No mínimo, porque é contado os homens, no mínimo 2 milhões de pessoas. Então, alunos do Antigo Testamento, olhem o quadro. Deus, por 400 anos, protegeu o seu povo
de se misturar com povos idólatras. Tudo isso começou com quem? José. Meus irmãos, Deus consegue enxergar um quadro muito maior do que os nossos olhos. Nós é que estamos limitados ao ambiente que nós estamos. Mas quando nós procuramos olhar com os olhos de Deus, Deus ele enxerga além. E foi necessário que aquele povo estivesse num lugar onde eles estivessem protegidos da idolatria. Porque nós sabemos que quando eles entraram na Terra Prometida, o negócio degringolou de vez. O livro de Juízes, ele mostra isso. Meus irmãos, a história de Israel como nação também tem a história de José como parte importantíssima de sua existência. E tudo começou, meus irmãos, com ele sendo vendido e ele demonstrando confiança em Deus. É difícil sofrer injustiças, não é verdade? É fácil para você olhar, você vai no posto de gasolina, R$ 6,19 a gasolina. Você vai comprar um botijão de gás, eu tenho um aplicativo de gás, R$ 110 um botijão de gás. Você vai no mercado, vai comprar 1 quilo de carne, 40, 50 reais. 1 quilo de peixe, 40, 50 reais. Meus irmãos, quando você olha para os impostos que nós pagamos, não dá uma... Né, você não se sente roubado? Os irmãos, o Erasmo e a Amélia sabem, lá nos Estados Unidos, você tem um negócio lá no mercado, você vai, paga o preço que está lá e mais o imposto que na hora é cobrado no caixa, não é assim? Então você sabe exatamente o que você está pagando aqui? Você sabe de nada. Brasil é a casa da mãe Joana. Então, meus irmãos, nós diariamente passamos por injustiças. Só que, como eu disse para vocês, o brasileiro se revolta muito com a injustiça dos poderosos lá de cima. Mas a primeira oportunidade que tem de levar vantagem no outro, ou sobre o outro, é a famosa lei de Gerson. Os mais antigos conhecem, né? Aquele comercial do Gerson que ele chega e fala, eu gosto de levar vantagem sobre os outros. É isso que acontece, irmãos. Mas nós, como cristãos, não existe esse tipo de coisa, não deve existir esse tipo de coisa. Não é fácil nós vivermos num país corrupto como o Brasil. Mas por que, meus irmãos, que nós estamos aqui? Muitos de vocês, assim como eu, muitas vezes ansiamos por morar em outro lugar, num país mais justo, num lugar onde você pode ter uma maior qualidade de vida. Mas por que Deus não permite isso? Por que para muitos de nós Deus não permite isso? Meus irmãos, não há uma explicação lógica muitas vezes. Mas a única coisa que nós devemos saber e pensar e viver é que aonde quer que nós estejamos, nós sejamos servos do Senhor. Ainda, meus queridos, sobre a vida de José, nós vemos que Deus, agindo sobre a vida de José, é como se ele deixasse de fora as opiniões de todos aqueles que olham a vida de José e acham que ele só sofreu injustiça. Meus irmãos, 13 anos que José passou por todo aquele infortúnio foi benéfico para os outros 400 anos de toda uma nação. Vocês já pararam para pensar que se for necessário que a vida de um de nós seja ceifada pelo bem de todos os demais, vale a pena? Vale muito a pena, meus irmãos. Foi exatamente isso que o nosso Senhor fez por todos nós. Ele veio a este mundo sem necessidade, ou ele não precisava vir a esse mundo, mas por um ato de amor, ele veio a este mundo para nos dar
Vida. E o que ele pede em troca de cada um de nós? Fidelidade. Fidelidade e mais nada. Nós vemos ainda, meus irmãos, aqui no... volta para o capítulo 37, só para vocês terem aí uma noção do quadro. Versículo de número 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ponto. Agora vamos para o capítulo 41, versículo 36. O 46. 41. (41, 46). Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. 13 anos, meus irmãos. 13 anos. É tempo, não é verdade? Algumas pessoas não conseguem, irmãos, sofrer por 13 minutos, por 13 dias, por 13 meses. Imagina 13 anos. Nós vemos ainda, e você pode voltar para o capítulo 39, versículo 22. 21 e 22. Vai falar para nós o seguinte. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nós vemos que a integridade de José não mudou por causa das circunstâncias. Integridade, irmãos, não é algo que se compra. Não é. Integridade é algo que nós semeamos em nossos corações. Integridade é fazer aquilo que é o correto sem a necessidade de outros olhos estarem sobre nós. E aí nós sabemos que é fazer aquilo que é correto diante de Deus. Meus queridos, por que será que Deus permitiu que José fosse encarcerado? Será que Deus não livra os seus servos do mal? Será que José não orou para que Deus tirasse ele do cárcere? Eu creio que sim, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele tinha passado, vai falar, 2 anos do tempo que ele interpretou os sonhos dos servos de Faraó até o dia que ele encontrou Faraó. Então, no mínimo, ele passou 3 anos em prisão. No mínimo, 3 anos em prisão. Então, Deus não livra os seus servos do mal, irmãos? Deus livra segundo a sua vontade. Então, nós precisamos entender que a provação foi um instrumento que Deus utilizou para moldar o caráter de José. Tornando como? Maduro. Paciente e firme, a fim de que posteriormente, em tempo oportuno, ele prestasse um serviço a Deus como governador do Egito. Meus irmãos, aqueles 13 anos foi a faculdade que José precisou passar para que ele fosse levado a ser governador do Egito. Do capítulo 37 ao capítulo 50, passaram-se aproximadamente 20 anos. Em todos os momentos, os olhos de José estavam em Deus. Os seus irmãos ali todos preocupados, achando que eles iriam sofrer. José disse, olha, eu não estou em lugar de Deus. Não estou. Deus transformou esse mal em bem. É fácil para os irmãos saberem do sofrimento dos nossos irmãos? Essa manhã é fácil para vocês? Não é fácil para ninguém, irmãos. Mas os nossos olhos devem estar em Deus.
Porque ele enxerga além. Deus enxerga além. Nós não podemos questionar os motivos de Deus, porque Ele é soberano. Eu ontem, quando nós estávamos voltando de carro, eu disse para os irmãos, existem coisas nas nossas vidas que somente quando nós passamos, nós podemos chegar para os outros que sofrem e podemos dizer o seguinte: eu sei o que vocês estão passando. Não há dúvidas, meus irmãos, que Deus preparou o pastor Daniel para estar ao lado da sua esposa nesse momento de dificuldade. Futuramente, quando outra pessoa passar por isso, eles vão poder dizer: nós sabemos o que vocês estão passando. Nós vemos a mão de Deus, nós vimos a mão de Deus. Então, meus irmãos, todas as coisas que nos acontecem, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Que às vezes vai demorar anos a fio para que nós possamos entender. Às vezes, meus irmãos, nós lutamos com certas questões. Sejam questões burocráticas, sejam questões financeiras, sejam questões de saúde, sejam questões familiares. Nós lutamos e nada acontece. Parece que, como eu preguei recentemente, Deus está em silêncio. Meus irmãos, o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. Pelo contrário, significa que ainda não é o momento dele revelar a sua vontade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar sendo fiéis. Nós vamos continuar, ou devemos continuar sendo fiéis, meus irmãos. José se destacou por ser um homem de Deus. O que é destacado nesses 23 capítulos de Gênesis é a fidelidade de um homem que, mesmo injustiçado, ele não tirou os olhos de Deus. Conta-se a história de um náufrago que, por conta dos infortúnios, o seu barco quebrou e ele foi parar numa ilha. Ele conseguiu pegar alguns destroços daquele barco e desses destroços ele fez uma cabana. Passado algum tempo, ele foi caminhar pela ilha e quando se deu conta, ele começou a olhar uma fumaça muito densa no lugar onde ele estava, onde ele tinha feito a sua cabana. Quando ele chegou perto, ele viu que estava tudo pegando fogo. E aí ele se desesperou. Passado não muito tempo, chegou um barco de socorro. E aí quando ele questionou como que acharam ele, ele disse que foi a fumaça, as pessoas que estavam salvando ele disseram que foi a fumaça que eles conseguiram ver de longe. Então, meus irmãos, às vezes, certas coisas que nos acontecem é um bem maior que Deus quer transformar nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos perder algumas coisas para poder ganhar outras. Eu não estou dizendo isso na questão material. Às vezes, meus irmãos, todas as coisas que nós passamos é para um bem maior. Para que nós possamos agir corretamente diante de Deus, demonstrar um testemunho diante de Deus. Eu disse para vocês, em todos os infortúnios que eu já passei, meus irmãos, eu sempre procurei dar folhetos. Para os médicos, eu precisei processar o meu plano de saúde na época, para o juiz quando teve audiência, para o advogado do plano de saúde, para as pessoas na portaria do fórum. A única vez que eu entrei no Fórum da Tristeza foi para fazer lá a audiência a audiência de conciliação. Mas estando lá dentro, depois que terminou a audiência, cheguei para o juiz e falei: o senhor me permite entregar um folheto aqui? Permito. Entreguei para todo mundo. Irmão, se não fosse essa situação, eu nunca teria oportunidade de ter entrado lá dentro.
Essa é a diferença, meus irmãos. Às vezes nós questionamos a Deus e ficamos como criança emburrada que quando não ganha o seu pirulito, não quer saber de nada. Ou como o dono da bola, quando não brinca, pega a bola e vai embora para casa. Não, irmãos. A grande questão é que nós não podemos ficar presos ao agora. Nós precisamos olhar além. Porque é exatamente isso que Deus faz. No capítulo 41, nós vemos que José foi levado a primeiro-ministro do Egito. E, meus irmãos, eu estou passando, claro, vocês sabem, poderíamos, e vocês podem ler nas suas casas, do capítulo 37 em diante, a história de José. Mas no capítulo 41, ele é levado a ser o primeiro-ministro ou governador do Egito. Deus permitiu que José chegasse a um lugar onde ele, José, pudesse honrar a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que lá no capítulo 50 não houve vaidade da parte de José. Ele colocou tudo na conta de Deus. Todas as coisas que aconteceram foi para a glória de Deus. Tudo foi para a glória de Deus. Então, o nosso Deus trabalha para nós, embora não compreendamos toda a organização que Ele tem para as nossas vidas. Vocês já pararam para pensar que todos os nossos dias, todos, estão no conhecimento de Deus? Deus sabe quanto tempo nós vamos ficar nesse mundo. Então Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então Deus sabe de todas as coisas que nos acontecem e só Ele é capaz de transformar aparentes derrotas em vitórias, a humilhação em exaltação, as lágrimas derramadas em felicidade duradoura e toda e qualquer situação que nos acometem em bênçãos incontáveis. Nós não sabemos, irmãos, dos motivos que levam o Senhor a permitir certas coisas na vida dos seus servos. Mas sabe algo que nós podemos entender, meus irmãos? É que as lições mais difíceis sempre vão ser feitas na vida dos servos mais fiéis. As lições mais difíceis sempre serão passadas pelos servos mais fiéis. Porque um servo infiel, irmãos, ele vai sempre rodar e nunca vai sair do lugar. Aquele que é fiel diante de Deus, quando ele for provado, ele vai crescer espiritualmente. Ele vai honrar a Deus. Ele vai continuar crescendo espiritualmente. Vai ser um instrumento de honra nas mãos do Senhor. E vocês hão de concordar comigo, irmãos, que infelizmente nós estamos carentes de grandes homens e mulheres de Deus em nosso meio. Nós estamos carentes de grandes homens e grandes mulheres em nosso meio. Então o sofrimento na vida do cristão é uma bênção. Não é fácil entender isso, mas é necessário. Veja comigo, irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Alguém leia para nós, por favor. Fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha, meus irmãos, que versículo extraordinário. Cristo sofreu em nosso lugar, dando-nos o quê? Exemplo. Para seguirdes os seus. Se alguém disser para você que, como cristãos, a vida do crente não tem sofrimento, corre dessa pessoa. Corre. Quando você olha a vida dos 12 apóstolos, eu não digo de Judas Iscariotes, eu digo dos 12 apóstolos fiéis.
Nenhum deles morreu, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila. O único que não morreu martirizado foi o apóstolo João, mas ele estava encarcerado. Quando nós olhamos, se você conhece a história da igreja, irmãos, Dona Lívia, ela gosta muito de ler, vocês sabem disso. Eu tenho um livro chamado Livro dos Mártires. Se você quiser emprestado, eu posso emprestar para vocês. O Livro dos Mártires, o próprio nome já fala, trata sobre muitos homens e mulheres de Deus que na história da igreja deram as suas vidas por amor de Cristo. Ela me falou que o Júnior, filho dela, não conseguiu ler, porque é muito forte. A gente vê, meus irmãos, como a nossa vida como cristãos é mamãozinho com açúcar, perto daquilo que as pessoas passaram no passado. Quando nós vemos a história da igreja, meus irmãos, quando nós vemos como homens e mulheres de Deus deram as suas vidas por amor de Cristo, nós enxergamos como nós não somos nada. Hoje é muito fácil ser cristão. É muito fácil. Mas mesmo com as facilidades que nós temos, irmãos, eu já disse para vocês tantas vezes, nós estamos vivendo numa cultura onde o verdadeiro cristianismo está sendo lançado para debaixo do tapete. Você ser cristão é você ir para uma igreja, ficar cantando 2 horas, balançando os braços, fechando os olhos. E aquilo acha que é vida cristã, não, irmãos. Sabe onde que é a verdadeira vida cristã? Fora dos portões da igreja. É lá fora que nós realmente devemos demonstrar que nós amamos a Deus. Eu digo para todos vocês, meus irmãos, se você e eu, nós realmente pedirmos ao Senhor que use as nossas vidas, não espere facilidades. Não espere. Não espere que só acontecerão coisas boas. Não. Porque a própria palavra de Deus nos diz que aqueles que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Ainda não chegou o tempo em que nós precisaremos colocar as nossas convicções frente à sociedade. Mas do jeito que o negócio anda, irmãos, eu não duvido nada que nós sejamos acusados e presos, talvez, por nós pregarmos contra toda essa impiedade que hoje existe no mundo. Nós precisamos nos posicionar, nos colocar diante de Deus, saber que o Senhor, Ele de maneira soberana vai agir sobre nossas vidas. Então, com a vida de José, nós podemos aprender que Deus mantém o controle da história, usando o livre-arbítrio do homem no cumprimento de seus propósitos, esperando de cada um de nós fidelidade, dedicação, amor e compaixão. Características, meus irmãos, que fizeram parte da vida de José. E que deve fazer parte das nossas vidas. Porque o próprio apóstolo Pedro disse que o sofrimento de Cristo foi exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Os nossos irmãos estão lutando hoje de manhã pela vontade de Deus. Nós também faremos isso. Muitos irmãos têm feito isso diariamente. Mas, meus queridos, estejamos prontos, porque nós podemos ser os próximos. E de que forma nós vamos agir diante de Deus? Então, meus queridos, não olhemos para o agora. Olhemos para Deus, porque Ele vê além. É Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Estejamos prontos para que quando o Senhor for nos usar,
nós possamos passar pelas provações de maneira correta e íntegra. E oremos pelos nossos queridos irmãos. Oremos pela vontade de Deus. E que todos nós possamos aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar esta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez em sua presença agradecer. Porque na tua palavra o Senhor nos dá exemplo de muitos homens e mulheres que sofreram por um bem maior. O sofrimento é grandemente utilizado na vida cristã como instrumento do Senhor, não só para aperfeiçoamento dos grandes servos do Senhor, mas para que a sua obra, ó Deus, o seu reino possa ser propagado. Ó Deus, todos aqueles que nos assistiram presencialmente ou pela internet estão plenamente avisados de que o Senhor, como soberano sobre as vidas dos seus filhos, pode e deve nos usar segundo a sua vontade, ó Deus. Às vezes, Senhor, nós não entendemos que é pelo fogo que as pedras preciosas são forjadas. E é pelo fogo das provações que os grandes servos do Senhor são preparados. Ó Deus, faz-nos olhar para o Senhor. Faz-nos, ó Deus, ter os olhos de José, que mesmo sendo humilhado, mesmo sendo injustiçado, olhou para o Senhor. Demonstrou a Deus saber que o Senhor foi soberano sobre sua vida quando disse que o Senhor transformou o mal em bem. Ó Deus, tira dos nossos corações o senso do agora, mas para que nós possamos descansar no Senhor. Assim como o hino que nós cantamos, nós possamos descansar em Ti, ó Deus. Continua, Pai, trabalhando na vida da irmã Luciana. Nós oramos pelo milagre do Senhor, mas também oramos pela vontade soberana do Senhor sobre sua vida. Fortalece o coração do nosso pastor, ó Deus, pastor Daniel. Dá força para ele, sua esposa e suas respectivas famílias, para que nesse momento eles continuem a se apegar no Senhor. A nós, ó Deus, que sirva como exemplo a fidelidade desses irmãos. E que assim como Cristo sofreu, nós também sofreremos. Obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos dá a oportunidade de sempre buscarmos a Tua face. Damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para você que nos assiste pela internet, você tem esse tempo, desafio você a unir a sua família, ou se estiver sozinho nesse momento, ajoelha no chão, busca a Deus em oração, não esquece às 3 horas de orar também pela irmã Luciana. Eu vou colocar no grupo da nossa igreja o lembrete. Nós aqui vamos orar e quem nos assiste também pode fazê-lo. Guilherme então vai encerrar com o hino. Os irmãos que estão aqui, meus irmãos, vamos só dar a seguinte oportunidade. Se alguém tem algum pedido de oração, se quiser compartilhar aqui, pode fazê-lo. Então, Guilherme, você pode já. O pessoal que está nos assistindo vai orar na sua casa e nós vamos também orar aqui.